Vamos agora aplicar os conceitos que foram vistos utilizando diagramas ternários esquemáticos para analisar um diagrama ternário real. Neste caso, está representado aqui um diagrama de fase para o sistema CaO sílica SO2 e alumina Al2O3. Temos aqui o vértice do CaO, o vértice da alumina, o vértice da sílica, e estão representadas aqui as diferentes temperaturas líquidos para esse sistema e os campos de estabilidade dos diferentes compostos intermediários que podem ser formados envolvendo estes três óxidos. Apesar desta aparência complexa, nós vamos identificar aqui a presença de uma série de triângulos de composição que terão configurações bastante semelhantes às dos diagramas ternários já vistos anteriormente. Neste diagrama estão assinalados dois triângulos de composição. Esses triângulos de composição foram desenvolvidos ou foram identificados tomando compostos que têm campos de estabilidade adjacentes. No caso, pseudovolastonita, CaO-SO2, anortita, CaO-Al2O3, 2SO2, e a cristobalita, que é constituída pelo SO2. Ao observar este triângulo de composições, vemos que ele tem uma configuração bastante semelhante àquelas dos diagramas ternários que vimos anteriormente de forma esquemática. Temos aqui os eutéticos binários, identificados por esses pontos, que estão marcando com o ponto vermelho, o eutético ternário, as calhas eutéticas e as diferentes temperaturas líquidas em cada uma das regiões. Aqui também estão identificados, como mencionado antes, os campos de estabilidade dessas fases. O mesmo ocorre para esse triângulo de composições, agora constituído pela pseudovolastonita, pela anortita e desta feita pela guelenita, que é constituída por 2CaO-Al2O3 sílica. Mais uma vez, identificamos os eutéticos binários, o eutético ternário e as respectivas temperaturas líquidas identificadas por essas curvas em diferentes níveis de temperaturas. Uma das informações importantes que os diagramas ternários podem nos trazer é a identificação das regiões em que temos escórias líquidas a uma dada temperatura. Neste caso, vamos determinar o campo de escórias líquidas a uma temperatura de 1500 centígrados. A primeira ação para determinar este campo é identificar dentro do diagrama as linhas líquidos equivalentes a 1500 centígrados. Esse traçado foi feito aqui e está destacado em vermelho. Em todos esses casos, essa linha delimita o campo de região de escórias cuja temperatura líquidos equivale a 1500. Então, temos essa região na parte superior do diagrama e essa região aqui na parte inferior. A questão que surge agora é: onde teremos escórias líquidas? No interior ou na parte externa dessas regiões? Como estamos procurando identificar a região de escórias líquidas a 1500, podemos constatar que serão líquidas todas as escórias que têm temperaturas líquidas inferior a 1500 centígrados. Desta forma, todas as regiões que tiverem temperaturas líquidas abaixo de 1500 serão aquelas que estarão absolutamente líquidas ou 100% líquidas nessa temperatura. No diagrama anterior já havíamos delimitado a linha de 1500 de temperaturas líquidas. E agora podemos constatar que no interior daquelas regiões, tanto aqui embaixo quanto nessa região aqui mais superior, todas as temperaturas líquidas assinaladas são 1400, 1300, 1200, a mesma coisa ocorrendo aqui embaixo, são regiões onde as escórias apresentam temperaturas líquidas inferiores a 1500 e que, consequentemente, estarão 100% líquidas nesta temperatura. Uma outra análise que pode ser desenvolvida é a criação da trajetória de cristalização. Neste caso, vamos analisar essa trajetória através de um exemplo, onde vamos considerar uma escória cuja composição global é identificada por esse ponto S, correspondendo a aproximadamente 37% de CaO, 52% de sílica e 11% de alumina.
Quando assinalamos este ponto no diagrama, constatamos que ele cai dentro do triângulo de composições correspondente a pseudovolastonita, anortita e cristobalita. Isso significa que a composição dos cristais que serão formados durante o processo de cristalização desta escória, ou seja, a partir do momento que ela começa a ser resfriada, os óxidos que serão formados, ou os compostos que serão formados, serão exatamente esses três, de tal forma que a temperatura ambiente, a constituição desta escória, depois de cristalizada, será em diferentes proporções de pseudovolastonita, anortita e cristobalita. É importante ressaltar que, como já foi dito antes, essa trajetória de cristalização é construída assumindo que a cada temperatura é alcançado o equilíbrio, o que não ocorre em situações práticas de engenharia, uma vez que muitas vezes as taxas de resfriamento são superiores àquelas que são necessárias para que se tenha uma cristalização completa da escória. É muito comum nas taxas usuais de resfriamento a formação de fases amorfas. O triângulo de composições apresentado no slide anterior é visto aqui com maior detalhe e corresponde a essa região alaranjada do diagrama. A composição global da escória está assinalada pelo ponto S e verificamos que essa escória tem temperatura líquidos equivalente a 1.400 centígrados. Isso significa dizer que acima de 1.400 essa escória estará completamente líquida. Quando ela estiver sendo resfriada e a temperatura alcançar um nível de 1.400, começará a formação de cristal e neste campo o cristal que será formado será o de CaO-SO2, que é a pseudovolastonita. Consequentemente, este composto será extraído da fração líquida e a composição do líquido vai se alterar segundo a linha azul que é apresentada aqui. Essa linha é construída unindo o ponto da composição global ao ponto C, que representa a composição da pseudovolastonita. Como a pseudovolastonita estará sendo retirada da fração líquida, a composição da escória remanescente de sua fração líquida vai caminhar segundo essa seta em direção ao ponto A. Quando alcançamos o ponto A, isto aqui é uma calha eutética, a composição da fração líquida vai caminhar agora sobre a calha eutética e simultaneamente se cristalizarão a anortita e a pseudovolastonita. Neste ponto D, que foi ilustrado aqui, nós teremos como fração sólida uma certa quantidade de anortita e uma quantidade de pseudovolastonita. E a fração líquida terá a composição indicada pelo ponto D. Continuando o resfriamento, com a redução da temperatura, a composição da fração líquida vai gradualmente aproximando-se do ponto E, onde, quando alcançado, isso trata-se de um eutético ternário, serão cristalizados simultaneamente a pseudovolastonita, a anortita e a tridimita. Em qualquer um desses pontos é possível determinarmos, na fração sólida, quais que são as proporções dos óxidos que estão sendo cristalizados. Por exemplo, no ponto D, nós podemos afirmar que temos presença de pseudovolastonita e anortita, e o teor da fração de cada um, ou o teor de sólidos presente nesse caso, pode ser estimado usando a regra da alavanca, que vai indicar então que a fração de sólido presente nesse ponto vai corresponder ao comprimento do segmento SD dividido pelo comprimento do segmento FD. Isso vai nos dar a fração de material solidificado presente neste ponto. Como foi visto em slides anteriores, podemos também fazer um traçado que nos permita determinar quais que são as frações de cada um dos compostos que estarão presentes ao final da cristalização da escória. O traçado desejado para fazer esta avaliação é apresentado aqui. Temos a composição global da escória S e a representação mais detalhada do triângulo de composições. Para determinarmos a fração de cristobalita, o traçado é feito unindo o ponto do vértice da cristobalita até a composição global da escória, que vai determinar na lateral desse triângulo de composições o ponto O. A fração de cristobalita, então, terminada a cristalização, equivale à razão dos comprimentos dos segmentos SO
dividido pelo segmento TO. Esse valor é de aproximadamente 9 sobre 137, o que equivale a uma fração de cristobalita de 0,066. A fração de pseudovolastonita pode ser determinada através de um traçado semelhante. Tomamos o vértice da pseudovolastonita, ligamos este através de uma reta ao ponto S, que prolongada vai determinar na lateral do triângulo de composições o ponto M. A fração de pseudovolastonita vai ser, então, a razão do comprimento do segmento SM dividido pelo segmento CM. O valor é proporcional a 60 sobre 92, o que equivale a uma fração de pseudovolastonita equivalente a 0,65. Finalmente, para a anortita, podemos reproduzir um traçado semelhante ao anterior, tomando o ponto H, referente ao vértice da anortita, ligando a composição global da escória, S, e determinando na lateral do triângulo de composições o ponto N. A fração de anortita equivalerá à razão do comprimento do segmento SN pelo comprimento do segmento HN, 27 sobre 95, resultando numa fração de anortita equivalente a 0,284. A soma dessas três frações, como era de se esperar, vai ser igual a 1, totalizando as contribuições das frações dessas diferentes fases que vão constituir esta escória, uma vez que ela foi resfriada abaixo da temperatura em que ela fica 100% sólida. Um outro recurso mais sofisticado que permite também determinar trajetórias de cristalização e identificar as fases presentes em uma escória a uma determinada temperatura é o uso de softwares comerciais como o Thermocalc, por exemplo. Isso aqui é um software de simulação computacional termodinâmica. Esse caso está reproduzida aqui uma figura que foi extraída da dissertação de mestrado do engenheiro Hudson Ast, que fez esse trabalho em fevereiro de 2011. Neste caso, ele estava estudando escórias para refino secundário no forno panela da VIM. Essa dissertação pode ser acessada no site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica de Materiais e de Minas, vinculados ao Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Neste caso, ele utilizou o diagrama para determinar as frações de diferentes fases, analisando uma escória constituída de CaO, FaO, alumina, MgO e óxido de manganês. É interessante mostrar que ele foi analisando as diferentes composições em diferentes instantes, no forno panela, no tratamento do desgaseificador a vácuo, no refino secundário e, finalmente, no lingotamento contínuo. Em cada um desses pontos, para cada uma dessas temperaturas que vão sucessivamente sendo reduzidas, foram sendo calculadas as frações dos diferentes compostos, dos diferentes óxidos que estavam presentes na escória. Está proposto agora um exemplo, solicitando aos participantes aqui que estejam acompanhando este vídeo, que calculem, que determinem a trajetória de cristalização para a escória, cuja composição global é indicada pelo ponto vermelho aqui na figura, e que sejam determinados também os compostos finais e suas proporções. Recomendo que vocês pausem o vídeo nesse instante, desenvolvam a solução deste exercício e comparem com a solução que vai ser apresentada a seguir. Vemos aqui em maior detalhe o triângulo de composições referentes à composição global da escória. Neste caso, os vértices do triângulo correspondem a pseudovolastonita, a anortita e a guelenita. Temos aqui os eutéticos binários, o eutético ternário e as respectivas calhas eutéticas. O ponto da composição global da escória está assinalado pelo ponto S, e já sabemos pela experiência do exemplo anterior que, neste caso, a temperatura líquida da escória vai ser intermediária entre o valor de 1.400, que está representado aqui, e o valor de 1.300. Fazendo uma interpolação, determinamos a temperatura líquida como sendo aproximadamente 1.340 centígrados. Isso significa dizer que essa escória, acima dessa temperatura, estará 100% líquida. Quando a temperatura cair a 1.340, se iniciará o processo de cristalização e o primeiro composto a se formar será a pseudovolastonita. Como esse composto será retirado da fração líquida da escória,
a composição da fração líquida remanescente vai caminhar ao longo dessa linha vermelha com o sentido indicado pela seta. Quando ela chegar ao ponto D, ela cai sobre uma calha eutética e aí passará a se deslocar sobre a calha eutética com cristalização simultânea da pseudovolastonita e da anortita, até que se alcance o eutético ternário. Quando se alcançar esse eutético ternário, cristalizarão simultaneamente os três compostos, pseudovolastonita, anortita e guelenita. Para determinar as composições finais e as proporções dos diferentes óxidos que estarão presentes ao final da cristalização, nós podemos reproduzir o tratamento que foi feito no slide anterior. Marcamos a composição do composto da escória global e traçamos linhas ligando este composto, essa composição global, a cada um dos vértices. Então, por exemplo, no caso da fração de pseudovolastonita, tomamos o vértice da pseudovolastonita, indicado pelo ponto C, unimos através dessa linha vermelha ao ponto S e prolongamos até alcançar a lateral do triângulo de composição, determinando o ponto F. Podemos dizer, então, que a fração de pseudovolastonita será equivalente ao comprimento do segmento SF dividido pelo comprimento do segmento CF. Através de traçados semelhantes, podemos determinar a fração da anortita. Para tal, vértice da anortita, identificado pela linha A, é unido através da linha azul ao ponto da composição global, que vai determinar, quando prolongado, o ponto J na lateral do triângulo de composições. Proporção de anortita no final da cristalização é indicada pela razão do comprimento do segmento SJ sobre o comprimento do segmento AJ. Finalmente, para a proporção de guelenita, tomamos o vértice da guelenita, identificado pela letra G, composição global da escória, letra S, projetada através da linha verde, que é uma linha reta unindo os pontos GS, determinamos o ponto H na lateral do triângulo de composições. Nesse caso, a fração de guelenita vai ser correspondente à razão dos segmentos, do comprimento dos segmentos HS e HG. Medidos, então, os segmentos conforme identificado no slide anterior, nós temos a fração de guelenita, correspondente a SH sobre GH, proporcional a 15 sobre 87, que indica uma proporção de 0,173, a fração de pseudovolastonita, equivalente aos comprimentos relativos do segmento SF dividido por CF, 57 sobre 100, 0,57 de pseudovolastonita, e a fração de anortita, que é determinada através da relação do segmento JS dividido pelo segmento AJ, 22 sobre 86, 0,257. Mais uma vez, quando o traçado é feito e as medições são feitas adequadamente, a soma das três frações vai ser equivalente a 1. É bastante comum na siderurgia que tratemos com escórias que sejam compostas por 4 ou mais componentes. Nesse caso, lançamos mão do conceito dos diagramas pseudoternários. Um exemplo desse diagrama é apresentado nesta figura através simplesmente do diagrama que é utilizado para a representação das composições. Vemos que agora, como temos, por exemplo, 4 componentes, nós temos, ao invés de um triângulo, nós temos uma pirâmide de bases constituídas por triângulos equiláteros. Nesse caso, a base é CaO, sílica e MgO, e o quarto vértice é o vértice da alumina. Então, só para a representação das composições químicas, nós já usamos um sistema tridimensional. Não teríamos condição de representar a temperatura nesse diagrama, porque aí precisaríamos de uma quarta dimensão. O artifício que é utilizado nesses casos é construir diagramas pseudoternários, onde fazemos cortes nos diagramas quaternários de composição, onde uma determinada composição, uma determinada fração de um composto está constante. Aqui é representado nessa tonalidade ligeiramente avermelhada um triângulo onde a fração de Al2O3 está constante. Observamos que aqui fica com a geometria de um triângulo semelhante ao que já tratamos anteriormente. O diagrama, então, vai superpor as temperaturas líquidas e as informações dos cristais
sobre esse triângulo que tem 4 componentes, mas sendo que um desses componentes está com seu teor mantido constante. É possível também traçar pseudoternários envolvendo determinados compostos que são formados envolvendo os 4 componentes que estão constituindo esse diagrama. Aqui é apresentado um exemplo de um diagrama pseudoternário. Neste caso, temos os vértices CaO, MgO e sílica, e esse diagrama foi construído para uma porcentagem constante de alumina equivalente a 5%. É interessante observar que agora os vértices eles estão correspondendo não mais a 100% de cada um dos óxidos, mas sim a 95%, uma vez que o restante são 5% de alumina. Esse tipo de diagrama é denominado um pseudoternário e ele pode ser utilizado para determinarmos a faixa de composições de escórias líquidas a uma determinada temperatura. Não é mais possível nesses diagramas traçarmos a trajetória de cristalização, uma vez que quando as composições dos líquidos variam, não necessariamente eles vão ficar no plano equivalente a 5% de alumina. Então, a informação relevante que pode ser extraída é aquela referente ao campo de escórias líquidas a uma dada temperatura. No caso aqui, vamos assinalar o campo de escórias líquidas na temperatura de 1500. É um traçado semelhante ao que foi feito anteriormente. Delimitamos primeiro a isoterma de temperaturas líquidas igual a 1500 e notamos que nessa região cinza, todas as escórias vão apresentar temperaturas líquidas inferiores a 1500 e que, consequentemente, a esta temperatura estarão 100% líquidas. Aqui é reproduzido um outro diagrama, um pseudoternário, agora construído para 10% de alumina, ainda no sistema CaO, MgO, sílica e alumina, que é um sistema bastante interessante para analisarmos as escórias de alto forno. Nesse caso, foi assinalada a região de escórias líquidas, 100% líquidas a 1400 centígrados, um traçado bastante semelhante ao que foi feito no caso anterior. Mais um outro diagrama pseudoternário, agora para 15% de alumina, delimitada aqui a região de escórias 100% líquidas a 1500 centígrados. Aqui temos um outro exemplo de diagrama pseudoternário, ainda no sistema CaO, MgO, sílica e alumina, mas neste caso construído para uma porcentagem de MgO fixa. Nesse caso, a área cinza corresponde à área de escórias 100% líquidas a 1500 centígrados. Finalmente, um outro exemplo de diagrama pseudoternário, construído dessa vez para o mesmo sistema anterior, mas agora com 10% de MgO, delimitado novamente a área de escórias líquidas a 1500. É interessante observar que esses diagramas pseudoternários, apesar de serem bastante úteis, eles são limitados uma vez que eles são construídos para teores bem específicos de um quarto componente. É muito comum nas escórias, por exemplo, termos 13% de MgO, o que torna difícil encontrarmos um diagrama pseudoternário que seja exatamente com esse teor. Isso leva a que façamos aproximações e considerações considerando os teores de MgO intermediários e consultando, por exemplo, diagramas ternários com 10% e 15% de MgO, no caso de termos uma escória com 13% de MgO, por exemplo. Nessa hora, a disponibilização de diagramas construídos a partir de softwares comerciais torna-se bastante interessante, uma vez que podemos utilizar a composição da escória com todo rigor, considerando as suas diferentes porcentagens.